A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Uma leitura indispensável para todos os cristãos, escrito por John Bunyan. Uma narração sobre a Guerra Santa. Capítulo 1. Em minhas viagens, enquanto andava por muitas regiões e países, tive a oportunidade de adentrar o famoso continente chamado Universo. Era um país muito grande e espaçoso. Localizava-se entre os dois polos e no meio dos 4 pontos do céu. Um lugar bem irrigado e ricamente adornado com montes e vales, bravamente colocados e, em sua maior parte, pelo menos onde eu me encontrava, muito frutífero, além de bem povoado e com ar muito doce. As pessoas não tinham o mesmo aspecto nem o mesmo idioma, hábitos ou religião, sendo, em verdade, muito diferentes entre si, como os próprios planetas. Alguns estavam certos e outros errados, assim como ocorria em regiões menores. Por esse país, como eu disse, foi minha sorte viajar. E por lá viajei por tanto tempo que até aprendi boa parte de sua língua materna, assim como os costumes e hábitos daqueles entre os quais eu habitava. E para falar a verdade, agradou-me bastante ver e ouvir muito do que vi e ouvi entre eles. Sim, eu até teria vivido e morrido como um nativo, por estar tão envolvido com as pessoas e seus costumes, se meu senhor não tivesse me chamado para sua casa, a fim de realizar deveres para ele e supervisionar os negócios acordados. Havia então nesse elegante país chamado Universo uma cidade bela e delicada, uma comunidade chamada Alma Humana, uma cidade interessante pelas construções, cômoda pela localização, vantajosa pelos privilégios. Digo isso em relação às suas origens, que posso dizer dela o mesmo que foi dito anteriormente sobre o continente onde está localizada. Não há outra igual sob todo o céu. Essa cidade localizava-se entre os dois mundos. O seu primeiro fundador e construtor, de acordo com os melhores e mais autênticos registros que pude obter, era Shaddai, e ele a construiu para o próprio deleite. Ele a fez como espelho e glória de tudo que criara, mesmo que sua melhor obra, além de qualquer outra coisa que fizera naquele país. Sim, Alma Humana era uma cidade tão maravilhosa quando ele a construiu que alguns dizem que os deuses, em sua fundação, desceram para vê-la e cantaram de alegria. E Shaddai a fez bela aos olhos e também poderosa para dominar sobre todo o país. Sim, todos receberam a ordem de reconhecer Alma Humana como sua metrópole, e todos deveriam prestar honras a ela. A própria cidade recebeu a ordem e a autoridade de seu rei para governar sobre todos e também para subjugar aqueles que se negassem a fazê-lo. No meio da cidade foi edificado um majestoso e notável palácio. Pela força poderia ser chamado de castelo, pela satisfação de paraíso, pela amplitude de um lugar tão abundante que poderia conter todo o mundo. Esse lugar foi planejado por Shaddai, somente para ele e ninguém mais, em parte para sua própria satisfação e, em parte, para que o terror dos desconhecidos estivesse sobre a cidade. Shaddai também fez desse lugar um forte, mas confiou a proteção dele somente aos homens da cidade. Os muros da cidade foram bem construídos, sim, costurados e unidos tão rapidamente, de maneira tão firme que, se não fosse pelos próprios cidadãos, eles não poderiam nunca ser abalados ou destruídos. Afinal, ali estava a excelente sabedoria daquele que construiu a alma humana. Os muros nunca poderiam ser derrubados ou destruídos, nem mesmo pela potestade mais poderosa adversa, a menos que os próprios cidadãos o permitissem. Essa notável cidade de alma humana possuía 5 portões para sair e entrar. Foram feitos da mesma forma responsável dos muros, com inteligência, inexpugnáveis e também não poderiam ser abertos ou forçados se não fosse pela vontade e permissão dos habitantes. Os nomes dos portões eram ouvidos, olhos, boca, nariz e tato.
Havia outros itens que pertenciam à cidade de alma humana, os quais, se adicionados a esses, demonstrariam ainda mais para todos a glória e a força do lugar. Sempre havia provisão dentre os muros. A cidade possuía a melhor, mais completa e excelente lei vigente em todo o mundo. Não havia um malandro, um desonesto ou um traidor entre os muros. Todos eram homens honestos e logo se uniram. E isso, você sabe, é algo muito importante. Todos eles sempre podiam contar, contanto que se mantivessem fiéis a Shaddai, o rei, com seu favor e sua proteção, e eram a satisfação dele. Bem, certa vez, alguém chamado Diabolos, um poderoso gigante, atacou essa notável cidade de alma humana para tomá-la e fazer dela sua própria habitação. Esse gigante era o rei dos clandestinos, além de um príncipe muito delirante. Vamos primeiro, se você permitir, falar sobre a origem de Diabolos e depois sobre a tomada dessa famosa cidade de alma humana. Diabolos é de fato um grande e poderoso príncipe e, ainda assim, pobre e miserável. Quanto à sua origem, no início ele era um dos servos do rei Shaddai, criado, conduzido e colocado por ele em uma posição alta e de grande autoridade. Sim, foi colocado sobre os principados que pertenciam aos melhores territórios e domínios. Diabolos foi feito filho da manhã e possuía um lugar de prestígio. Proporcionava-lhe grande glória e muito destaque, algo que poderia ter contentado seu coração luciferiano, se este não fosse insaciável e amplo como o próprio inferno. Bem, ao ver-se exaltado a tal grandiosidade e honra, e gritando em sua mente por mais autoridade e posição, ele começou a pensar como poderia ser nomeado Senhor sobre tudo e possuir um único poder abaixo de Shaddai, algo que o rei já reservava a seu filho, sim, e já lhe concedera. Primeiro, Diablos consultou a si próprio sobre o que de melhor havia de ser feito. Em seguida, compartilhou os pensamentos com seus companheiros, que com ele concordaram. Enfim, chegaram à conclusão de que deveriam ir contra o filho do rei para destruí-lo, a fim de que a herança fosse deles. Bom, para resumir a traição, como eu disse, foi concluído o momento decidido, a palavra dada, os rebeldes preparados e o ataque iniciado. Entretanto, como estavam sempre vigiando, o rei e seu filho podiam ver todas as passagens de seus domínios e Shaddai, amando tanto seu filho como a si mesmo, sentiu-se provocado e ofendido. Portanto, capturou-os na primeira caminhada em direção ao seu objetivo. Condenou-os por traição, terrível rebelião e conspiração que haviam planejado e tentavam colocar em prática, e os lançou para fora de todo o território de confiança, benefício, honra e privilégio. Feito isso, Shaddai os baniu do tribunal e lançou-os em seus poços horríveis, amarrados com correntes, para que nunca mais experimentassem sequer o menor favor daquelas mãos, e para que suportassem o julgamento que ele havia determinado para sempre. Depois de eles serem lançados para fora de todo o alcance da confiança, benefício e honra, e sabendo também que haviam perdido o favor de seu príncipe para sempre, sendo banidos de seu tribunal e lançados em poços, você pode ter certeza de que eles acrescentariam ao próprio orgulho toda a malícia e raiva que pudessem contra Shaddai e seu filho. Pretendiam, vagando e esbravejando com muita fúria de um lugar para o outro, encontrar algo que fosse do rei, para destruir e vingar-se dele. Por fim, chegaram a esse amplo país do universo e seguiram seu curso em direção à cidade de alma humana. Ao observar que a cidade era uma das obras-primas e maiores satisfações do rei Shaddai, após uma reunião, decidiram atacá-la. Eles sabiam que a alma humana pertencia a Shaddai, pois estavam lá quando ele a construiu para si. Então, assim que encontraram o lugar, gritaram de alegria e rugiram sobre ele como um leão sobre sua presa, dizendo: Agora encontramos o prêmio e poderemos nos vingar do rei Shaddai pelo que ele fez contra nós. Então eles sentaram-se e convocaram um conselho de guerra e consideraram entre si quais seriam as melhores formas e métodos
que poderiam utilizar para ganhar a cidade de alma humana. 4 pontos foram propostos e levados em consideração. Primeiro, se seria melhor que todos eles se mostrassem dessa maneira na cidade de alma humana. Segundo, se seria melhor entrar e atacar a alma humana em seu novo disfarce, maltrapilhos e miseráveis. Terceiro, se seria melhor mostrar suas intenções à alma humana e com qual objetivo eles estavam ali, ou atacá-la diretamente com palavras e enganos. Quarto, se não seria mais conveniente que alguns de seus companheiros dessem ordens privadas para tirar vantagem quando um ou mais dos principais moradores da cidade disparassem contra estes, caso acreditassem que sua causa pudesse ser promovida por meio deles. A primeira dessas propostas recebeu uma resposta negativa, ou seja, que não seria bom todos eles se apresentarem à cidade, porque a aparência de muitos deles poderiam alarmar e aterrorizar o local, considerando que apenas alguns deles estavam dispostos a fazê-lo. E para reforçar que isso aconteceria, foi acrescentado que, se a alma humana se assustasse ou ficasse alarmada, seria impossível, nas palavras de Diabolos, pois agora era ele quem falava, tomar a cidade, pois ninguém pode entrar ali sem consentimento. Vão, então, poucos, ou mesmo um, para atacar a alma humana, e, em minha opinião, permitam que eu o faça. E todos concordaram com isso. 2. Para a segunda proposta que surgiu, se seria melhor entrar e atacar a alma humana com um novo disfarce de maltrapilhos e miseráveis, a resposta também foi negativa. De jeito nenhum. Isso porque, embora a cidade de alma humana fosse conhecida e estivesse relacionada àquilo que não se vê, eles ainda não haviam visto seus companheiros de criação de forma tão triste e miserável. E esse foi o conselho do corajoso Alecto. Então disse Apolion: esse conselho é pertinente, pois mesmo se apenas um de nós aparecer para eles como estamos agora, deveríamos despertar e multiplicar certos pensamentos neles e os deixar com o espírito consternado, colocando-os em alerta. E se isso acontecer, então, como meu senhor Diabolos disse agora mesmo, seria em vão pensar em tomar a cidade. Em seguida, pronunciou-se o poderoso gigante Beelzebub. O conselho que foi dado é seguro. Embora os cidadãos de alma humana já tenham visto criaturas como nós éramos, nunca viram criaturas como agora somos. Em minha opinião, é melhor então irmos até a cidade com um disfarce comum e muito familiar entre eles. Após concordarem, o que deveria ser considerado a seguir era qual forma, artimanha ou disfarce Diabolos deveria usar ao tentar tomar a alma humana para si. Então alguém disse algo e, em seguida, outro disse o contrário. Por fim, Lúcifer opinou que seria melhor que seu senhor assumisse a forma de alguma daquelas criaturas que os cidadãos já dominassem. Pois, disse ele, tais criaturas não são apenas familiares para eles, mas como já estão dominadas por eles, nunca imaginarão que elas tentariam tomar a cidade para cegar a todos, que Diabolos tome a forma de um daqueles animais selvagens que a alma humana julga serem mais sábios em relação aos demais. O conselho foi aplaudido por todos. Então determinou-se que o gigante Diabolos assumiria a forma de um dragão. Naquela época, esse animal era tão familiar que a cidade de alma humana quanto o pássaro é agora para um menino. Afinal, nada que estivesse em seu estado primitivo era admirável para eles. Então seguiram para a terceira decisão. 3. Se era melhor revelar as intenções ou o motivo de sua ida à alma humana ou não. Essa pergunta também recebeu resposta negativa. Devido ao peso dos acontecimentos anteriores, ou seja, o povo de alma humana era forte, um povo forte em uma cidade forte, cujos muros e portões eram intransponíveis, sem mencionar o seu castelo, e que não poderiam ser vencidos de modo algum a não ser com seu próprio consentimento. Além disso, disse Legião, pois ele respondeu desta vez: a descoberta de nossas intenções pode fazê-lo recorrer ao rei por ajuda, e se isso for feito, sei bem
o que acontecerá conosco. Portanto, vamos atacá-los com uma justiça fingida, encobrindo nossas intenções com todo tipo de mentiras, elogios, palavras enganadoras, inventando coisas que nunca ocorrerão e prometendo a eles o que nunca vão obter. Essa é a maneira de ganhar a alma humana e fazê-los abrir os próprios portões para nós. Sim, e desejar que entremos por eles. Acredito que esse projeto dará certo porque o povo de alma humana é simples e inocente, todos honestos e verdadeiros. Nenhum deles sabe o que é ser atacado pelo engano, pela fraude e hipocrisia. Eles desconhecem o que são lábios mentirosos e dissimulados. Portanto, não podemos, se estivermos disfarçados, ser reconhecidos por eles. Nossas mentiras passarão como verdades e nossas dissimulações por falas corretas. Eles acreditarão no que nós prometermos, principalmente se em todas as nossas mentiras e palavras falsas fingirmos não apenas sentir amor por eles, mas também termos como nosso único objetivo seu benefício e honra. Nesse momento, não houve sequer um comentário contra. Foi aceito rapidamente como a água correndo por um solo íngreme. Em seguida, consideraram a última proposta, se era bom ou não que eles dessem ordens a alguns de seus companheiros para mirarem alguns dos principais cidadãos de alma humana, caso acreditasse que sua causa pudesse ser promovida por meio deles. Essa proposta recebeu resposta afirmativa, e o homem escolhido para ser destruído por essa estratagema foi o Senhor Resistência, já chamado de Capitão Resistência, um grande homem de alma humana, mais temido pelo gigante Diablos e seu grupo do que a cidade inteira. Agora, quem seria o agente para realizar o assassinato? Isso foi decidido em seguida, e eles apontaram para Tisifone, a fúria do lago, para fazê-lo. Tendo encerrado seu concílio de guerra, eles se levantaram e planejaram colocar em prática o que haviam decidido. Marcharam então em direção à alma humana, todos de maneira invisível, exceto um e apenas um. No entanto, ele não se aproximou da cidade em sua forma comum, mas sob a forma e a sombra de um dragão. Então os homens organizaram-se e sentaram-se diante do portão dos ouvidos, pois esse era o local onde toda a cidade conseguia ouvir, assim como o portão dos olhos era o lugar para vigilância. Então, como eu disse, ele veio com seu grupo até o portão e preparou a emboscada para o capitão Resistência a uma distância de um tiro de flecha. Feito isso, o gigante se aproximou do portão e chamou a cidade de alma humana para uma audiência. Ele não levou ninguém consigo a não ser pausa para lamentos, seu orador em todos os assuntos difíceis. Desse modo, depois de se aproximar do portão, como era feito naquela época, ele soou sua trombeta pedindo uma audiência. Ao som vieram o chefe da cidade de alma humana, assim como meu senhor inocente, meu senhor vontade seja feita, meu senhor prefeito, senhor registro e o capitão resistência, até o muro para ver quem era e do que se tratava. Quando meu senhor vontade seja feita olhou e viu quem estava no portão, perguntou o que ele era, de onde viera e por que alarmar a cidade de alma humana com um som tão incomum. Diabolos, então como se fosse um cordeiro, começou seu discurso. Senhores da famosa cidade de alma humana, eu sou, como podem perceber, um habitante não tão distante de vocês, e fui enviado pelo rei para prestar minha homenagem e qualquer serviço que eu possa fazer. Entretanto, para ser fiel a mim mesmo e a vocês, tenho uma preocupação a compartilhar. Concedam-me uma audiência e ouçam-me pacientemente. Em primeiro lugar, garanto que não é para meu próprio benefício, e sim para vocês, que quero fazer o que faço, assim será manifesto um bem completo, e abro minha mente a vocês. Pois, senhores, estou aqui, para dizer a verdade, a fim de mostrar-lhes como obter uma libertação ampla e maravilhosa de uma escravidão de que, sem saber, vocês são cativos e prisioneiros. Nesse momento, a cidade de alma humana começou a levantar seus ouvidos e diziam: O que é? Por favor, o que é? Tenho algo a dizer para vocês sobre seu rei, a respeito de suas leis, e que afeta a todos. Sobre seu rei, sei que ele é grande e poderoso, mas, mesmo assim, nada do que ele diz a vocês é verdadeiro e nem traz benefício algum.
Primeiro, não é verdade, não é verdadeiro, porque o que ele usou para assustá-los não irá acontecer, nem se cumprir, ainda que vocês façam o que ele proibiu. Mesmo se houvesse perigo, que escravidão seria viver sempre com medo do maior dos castigos por fazer algo tão pequeno e comum como comer uma pequena fruta? Em segundo lugar, sobre suas leis, como disse antes, elas são sem razão, complexas e intoleráveis. Sem razão, pois a punição não é proporcional à ofensa. Há uma grande diferença entre a vida e uma maçã. No entanto, na lei de seu Shaddai, uma vale em troca da outra. Mas também é complicado, porque primeiro ele diz que você pode comer de tudo, e depois os proíbe de comer uma delas. E por último, é intolerável, pois o fruto que vocês foram proibidos de comer, se é que foram, é bem o que pode, ao ser consumido, oferecer-lhes um bem ainda desconhecido. Isso é demonstrado pelo próprio nome da árvore. Ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês já possuem esse conhecimento? Não, não. Nem conseguirão conceber como é bom, agradável e desejável de se tornar sábio enquanto seguir o mandamento do rei. Por que vocês devem ser mantidos em ignorância e cegueira? E por que não podem receber mais conhecimento e compreensão? E agora, ó habitantes da famosa cidade de alma humana, para falar de modo mais particular a cada um, vocês não são um povo livre? São mantidos em servidão e escravidão, isso sob uma terrível ameaça por nenhum outro motivo além de assim eu desejo, assim será. E não é terrível imaginar que exatamente o que vocês são proibidos de fazer é o que irá trazê-los sabedoria e honra? Então seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Portanto, é isto: vocês podem ser mantidos por algum príncipe em qualquer escravidão e servidão maior do que a que já estão agora? Vocês foram feitos serviçais, enrolados em inconveniências, como acabei de revelar. Pois qual escravidão é maior do que ser mantido na cegueira? A razão não lhes dirá que é melhor ter olhos do que viver sem eles? Então, viver em liberdade é melhor do que ser preso em uma caverna escura e fedorenta? Enquanto o diabo discursava para a cidade de alma humana, Tisifone atirou no capitão Resistência, que se encontrava sobre o portão, ferindo-o mortalmente na cabeça. Então ele, para o espanto dos cidadãos e felicidade de Diabolos, caiu morto sobre o muro. Agora, com o capitão Resistência morto, e ele era o único homem de guerra na cidade, a pobre alma humana estava completamente desencorajada e não tinha forças para resistir, exatamente como o diabo queria. Então à frente veio ele, Senhor Pausa para Lamentos, o orador que Diabolos trouxera consigo, e começou a falar com a cidade de alma humana. Aqui está o teor do discurso. Senhores, disse ele, é a alegria do meu mestre ter hoje uma plateia quieta e ensinável. E esperamos que influenciemos vocês a não desperdiçar um bom conselho. Meu mestre tem muito amor por todos aqui, apesar de, como ele bem sabe, correr o risco de sofrer a ira do rei Shaddai. Pelo amor que sente por vocês, fará mais do que isso. Não há necessidade de alguma palavra mais seja dita a fim de confirmar de fato o que ele disse. A palavra em si carrega o seu interior em evidência. O próprio nome da árvore coloca um fim a toda a controvérsia nesse assunto. Eu, portanto, devo acrescentar apenas este conselho para vocês, com a permissão do meu senhor. Com isso, ele fez uma longa reverência a Diabolos. Considere suas palavras. Olhem para a árvore e para o seu promissor fruto. Lembrem-se também de que sabem pouco, e essa é a maneira de saber mais. E se sua razão não for convencida em aceitar tão bom conselho, vocês não são os homens que pensei que fossem. Quando os cidadãos viram que a árvore era não apenas boa para ser comida, mas também agradável aos olhos, além de ser desejada para fornecer sabedoria, seguiram o conselho de Pausa para Lamentos. Pegaram seu fruto e o comeram. Bom, eu deveria ter dito isso a vocês antes, mas mesmo enquanto Pausa para Lamentos discursava para a cidade, meu senhor inocente, por um tiro vindo do acampamento do gigante,
por alguma terrível aflição que o atingiu repentinamente, ou pelo hálito fedorento daquele terrível vilão pausa para lamentos que me impediu de pensar, desmaiou no lugar onde estava e não pôde ser ressuscitado novamente. Portanto, 2 bravos homens morreram. Chamo-os de bravos, pois eles eram a beleza e a glória de alma humana enquanto ali viveram. Agora não havia mais nenhum espírito nobre em alma humana. Todos caíram e obedeceram a diabolos, tornando-se seus escravos e vassalos, como vocês acompanharão em seguida. Com esses homens mortos, o que o restante dos cidadãos poderiam fazer a não ser, como homens que encontraram o paraíso dos tolos, como citado anteriormente, seguir para provar as palavras do gigante? Primeiro, agiram como pausa para lamentos lhes ensinara. Eles olharam, consideraram que foram enganados com o fruto, pegaram e comeram. Ao comer, ficaram imediatamente bêbados. Então abriram os portões, tanto o portão dos ouvidos quanto o portão dos olhos, e permitiram que Diabolos e seus companheiros entrassem, esquecendo o bom Shaddai, suas leis e o julgamento que viria com elas, com ameaças solenes até destruí-los. Continua.